Livro de Ruth, capítulo 1. Vamos fazer a leitura do versículo 1 até o 16. Eu convido toda a igreja a fazer a leitura desses versículos junto comigo. Diz o seguinte, então, a palavra do Senhor. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou com ela, com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar de onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz e lhe disseram: Não, iremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse: Voltai, minhas filhas, porque iríeis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos, para que vos sejam por maridos? Tornar filhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-íeis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-íeis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então, de novo, choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: Eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te deixe, me obrigues a não seguir-te. Porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Vou orar mais uma vez. Querido Deus, em nome de Jesus, diante da tua palavra, mais uma vez nesta manhã, nós estamos e pedimos ao Senhor que nos abençoe, a Deus. Que o Senhor venha nos fortalecer, que o Senhor venha nos dar, a Deus, a tua graça de podermos compreender pela ação do teu Espírito Santo a tua palavra, para podermos voltar aos nossos lares nesta manhã, cheios do teu Espírito, através do conhecimento, ó Pai, da verdade do Senhor. Deus. É em nome de Jesus que nós oramos e desde já nós agradecemos ao Senhor. Amém, Senhor. Irmãos, nós passamos por tempos bem difíceis quando a pandemia nos impedia de fazer momentos como esses que nós tivemos a oportunidade nesta manhã. De nos unirmos, de estarmos em um instante de comunhão, de conversar uns com os outros, aquilo que nem sempre nós conseguimos diante da urgência, da correria das nossas rotinas. E é importante nós observarmos que Deus tem colocado pessoas ao nosso redor para nos abençoar. A questão é quanto que nós conseguimos observar isso, o quanto que nós notamos essas pessoas que estão próximo de nós, as quais Deus usou
ou está usando para nos abençoar. Quando você olha então o texto de Ruth, você observa o início, um contexto trágico, né? Onde há uma fome e esta faz com que o povo do Senhor saia de sua terra e o desastre só aumenta, né? Nós vemos então o texto mostrar que Noemi fica sem o seu marido e as duas noras que estavam com ela naquele instante acabam também perdendo os seus maridos. Fica então Noemi, órfã, e Ruth, caminhando agora sem a proteção dos seus maridos, sem o auxílio deles, sem saber ao certo para onde elas iriam. E é neste cenário então que nós vemos Deus agir. Apesar de toda a dificuldade que essas mulheres passam, nós vemos o Senhor então levantar umas para ajudar as outras. A própria Noemi, então, em certo momento do diálogo, faz com que elas retornem às suas terras, para que elas estejam novamente com o seu povo, adorando aos seus deuses. Órfã, enquanto se afasta e sai, nós vemos o texto mostrar então que Ruth não. Ruth permanece junto com Noemi, aquela que já estava amargurada perante tantas dores que ela estava passando. Então o texto nos mostra ainda no versículo de número 16, logo após esse diálogo, essa introdução com esse desastre, nos mostra que o Senhor nos abençoa com pessoas que nos ensinam o valor da fé. Porque mesmo após a morte dos filhos e do marido, nós vemos que Noemi é uma mulher que não deixou de adorar o Deus verdadeiro. Ela não deixa, portanto, de falar sobre o serviço ao Senhor, sobre a honra ao Senhor. Ela menciona o agir de Deus sobre a sua história, e isso traz um impacto sobre a vida de Ruth nesse momento. Ruth agora, no versículo de número 16, ela está olhando para sua sogra, entendendo a fé que esta mulher tem, a segurança, a confiança que ela tem naquilo que Deus está fazendo em meio a todo o desastre, e ela ainda então continua olhando para o Senhor. Isso faz com que Ruth tome um novo rumo de sua vida. Ela abandone os seus deuses, ela então seja encorajada a seguir na mesma fé de Noemi. O Senhor então nos abençoa com pessoas que nos ensinam o valor da fé. As Escrituras nos mostram diversas pessoas, ainda no âmbito familiar, ou primeiro no âmbito familiar, pessoas que estão perto de nós, pessoas às quais nós confiamos, que conhecem os valores que agradam a Deus, e essas pessoas então vivem, falam e nos ensinam sobre isso. As Escrituras nos lembram do exemplo de Timóteo, onde sua mãe e sua avó, elas o ensinaram desde a infância a verdade sobre a fé em Cristo Jesus. E nós vemos que Timóteo cresce, se desenvolve, chega à maturidade, como homem firme nas Escrituras, através do ensino que ele recebe, tem uma fé bem estabelecida, e consegue servir ao Senhor, cuidando inclusive da igreja de Éfeso, como nós vemos nas cartas que Paulo então escreve ao seu filho na fé. Timóteo aprendeu com pessoas que Deus colocou próximo dele, familiares, no caso de Timóteo, mãe, avó. Mas quando você olha para o caso de Ruth, ela poderia não ter conhecido Noemi, ela poderia não ter vivenciado nenhum dia com esta família, que apesar da tragédia continuou olhando para o Senhor. Alguém a quem Deus trouxe para a vida de Ruth, para agraciá-la, para abençoá-la. Quando nós olhamos para a nossa história, para as nossas vidas, eu não sei como é o detalhe da genealogia de cada um que está aqui, da história familiar de todos com relação à fé, porque muitos tiveram o privilégio de ter em casa pais crentes, que fiéis ao Senhor ensinaram no lar a verdade, aprenderam sobre as Sagradas Escrituras, e por isso estão aqui hoje. E por isso hoje podem adorar a Deus, mas nem todos são assim. Infelizmente, nem todos nós crescemos em lares cristãos.
mas ainda assim estamos aqui. Porque o Senhor nos agraciou, nos abençoou com pessoas que tinham fé, eram fiéis, obedientes, e através destas pessoas, nós fomos também abençoados pelo Senhor. Deus nos chamou para um relacionamento com Ele através das pessoas que nos ensinaram, que deram um exemplo, que viveram dia após dia a verdade das Escrituras. Quantas vezes você passou a sua infância com os seus pais te dizendo o que deveria e o que não deveria fazer, o que é agradável e o que não é agradável a Deus? O que é que Jesus fez na cruz? E você teve o privilégio de crescer assim, pessoas que estavam perto de você e que te ensinaram desde cedo esses valores. Ou você que conheceu a Cristo na fase adulta, na juventude, na adolescência, porque os seus pais não tinham esse conhecimento. E mesmo assim tiveram o privilégio, pela graça do Senhor, de receber a fé, presente de Deus. Podem ser familiares, amigos, vizinhos, mas que nos permitiram, assim como Ruth, através da vida de Noemi, fazer parte de uma família maior, fazer parte de um povo maior, que não está limitado pela estrutura da casa, não está limitado pela genealogia, não está limitado pelo sangue, mas está acobertado por Cristo Jesus, pela fé que nós depositamos nele, no nosso Senhor, na confiança que nós temos no nosso Deus. Isso nos torna um só povo, através de pessoas as quais o Senhor está usando para nos abençoar. Mas quando você continua a estrutura do texto, você vê então que Noemi está ali agora tendo o amparo de sua nora, mesmo diante de todo o desastre, e ela está então com Ruth, que quer se esforçar para agir, para ajudar a sua sogra neste momento. E no capítulo de número 2, versículo de número 2, o texto diz: Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse: vai, minha filha. Ruth não abandonou Noemi. O texto mostra a história que ela continua e ela quer ajudar. E para ajudar, então, ela vai buscar diante da lei, que ela passa a conhecer através de sua sogra, que ela passa a entender, então, que aquilo que caísse no chão no dia da colheita, ela teria direito a pegar pela sua situação agora. E Noemi, então, ela está naquele momento incentivando a sua nora a buscar, a conseguir o sustento, a seguir a sua vida. Há um incentivo da parte de Noemi neste momento que faz toda a diferença na história de Ruth. O Senhor abençoa Ruth com esta sogra temente ao Senhor, com esta mulher de fé, que não só ensina a ela os caminhos, como a incentiva durante os momentos de maior dificuldade. E assim o Senhor faz. Vários exemplos você encontra nas Escrituras de pessoas que confiavam no Senhor, mas que ao passar por momentos de dificuldade, apesar de parecerem que estavam sós, o Senhor colocava alguém em suas vidas. Davi foi um destes. Davi passou por diversas tribulações, até que ele se tornasse então rei de Israel. E a palavra do Senhor nos mostra que o próprio filho de Saul, Jonatas, cria uma amizade de grande intimidade com Davi, ao ponto de ele proteger Davi dos ataques do seu pai. Alguém que está passando por dificuldades é agraciado, é abençoado pelo Senhor através de outras vidas. Outras pessoas a quem o Senhor usa para então nos incentivar, nos encorajar, para não nos deixar desanimar em meio às dificuldades que nós passamos. E este é o privilégio que nós temos de encontrar ao longo da vida pessoas que nos amam, porque o Senhor está agindo através delas. Nos incentivam, não nos deixam ficar para baixo, ficar desanimados. Deus usa pessoas, muitas vezes dentro da nossa casa, pessoas que têm fé, que confiam no Senhor, que nos direcionam e dizem: fique com calma, porque tudo isso vai passar.
Deus está conosco, Deus vai cuidar, Deus vai direcionar, esse tempo logo vai se encerrar. Pessoas que têm fé, algumas dessas estão dentro das nossas casas, outras são esses amigos, esses parentes, esses vizinhos, aos quais o Senhor usou, está usando ao longo das nossas vidas para nos fortalecer, para nos incentivar, porque Ele nos abençoa através das pessoas. Ele usa as pessoas. Ele usa este povo que está aqui reunido nesta manhã para então ajudar os outros. Assim como nós somos ajudados, outras pessoas também têm sido agraciadas. Quantas vezes você se sentiu desanimado, você estava passando por lutas e algum irmão na fé, alguém que você ganhou por causa de Cristo Jesus para chamá-lo de irmão, essa pessoa chegou até você e ela te ajudou. Ou simplesmente orou com você no momento da sua maior dificuldade. Pessoas que Deus usa para nos agraciar. Nós vemos o texto então que Ruth é incentivada por Noemi a continuar a buscar as espigas naquele momento, que eram então de seu direito. E quando nós vemos o versículo de número 22, onde ela então já estava naquele caminho de buscar todas essas espigas, disse Noemi a sua nora Ruth, capítulo 2, versículo 22, bom será, minha filha, que saias com as servas dele, para que no outro campo não te molestem. Ruth está então buscando as espigas e ela recebe não um incentivo agora de sua sogra, mas ela recebe um alerta. Porque Deus usa as pessoas, como está usando Noemi, para também nos proteger nos momentos de batalha. Nos momentos onde nós corremos algum perigo, e essa orientação vem para Ruth no momento em que ela estava desprotegida. A palavra do Senhor no Salmo 1, versículo de número 1, nos lembra quanto nós temos que ficar atentos aos conselhos que nós recebemos. Quanto nós precisamos ficar atentos com quem nós andamos. Onde as pessoas estão nos direcionando para nós então chegarmos. Porque precisamos ficar atentos com o caminho que nós vamos trilhar. Muitos momentos na vida todos nós passamos por perigos. Corremos risco diante das amizades, das circunstâncias, dos lugares onde nós vamos. E a palavra do Senhor, assim como aconteceu com Ruth, nos mostra que Deus usa as pessoas para nos alertar, para nos redirecionar, para nos proteger. Você sabe quantas vezes você foi repreendido pela sua mãe, pelo seu pai, porque na fé eles compreendiam o caminho que você deveria seguir, e você naquele instante, talvez pela imaturidade, talvez pelo orgulho, não estava querendo ouvir a palavra do Senhor, e Deus usou uma pessoa. Você teve o privilégio de ter a família na fé, você tinha os seus pais, seus irmãos, avós, cuidando de você. Ou então, aqueles que passaram a fazer parte da sua família por meio da fé, aos quais o Senhor usou para te alertar e dizer, cuidado com o caminho que você está trilhando, porque este caminho é caminho de morte, vai te afastar do Senhor. É um risco para você se você seguir em direção a este local, a estas companhias. A palavra do Senhor ela é muito clara quando ela mostra em todas as narrativas, em todas as histórias, que o Senhor está trabalhando através do seu povo. Que o Senhor está abençoando os lugares, abençoando as famílias através daqueles que são seus. É um privilégio nós nos reunirmos nesta manhã para nós então afirmarmos que nós fazemos parte da família do Senhor. Que somos um só povo pela fé. Você não é da mesma família que todos que estão aqui, de sangue, mas através de Cristo Jesus. Ele mostra que judeus e gentios, pobres e ricos, independente da situação, independente da religião, independente da vida que tínhamos antes,
Paulo aos Efésios, ele nos diz que agora nós somos família de Deus. E é através da família que nós encontramos o privilégio de pessoas que nos encorajam, pessoas que nos protegem, pessoas que fortalecem a nossa fé através dos conselhos. Por isso nós não podemos deixar em nenhum momento de desfrutar desta comunhão, desfrutar desses momentos aos quais o Senhor usa para nos aproximar uns dos outros. Para que a igreja do Senhor, o povo dele, esteja cada vez mais unido para honrar ao nome do seu Senhor. Nós precisamos então, irmãos, até como cantamos nesta manhã, agradecer ao Senhor. Agradecer porque nós estamos aqui, nós temos o privilégio de conhecer pessoas que possuem fé, que estão conosco, caminham conosco, oram pelas nossas causas. Porque nisso nós vemos o cuidado de Deus. Nós vemos o agir do Senhor com o poder através dessas pessoas que estão conosco a todo tempo. Nós precisamos louvar ao nosso Deus por todos os momentos de luta que passamos, aos quais nós vimos esses servos e servas fiéis agindo em prol do reino para honrar ao Senhor Jesus, nos dando a mão, orando conosco. Louvamos ao Senhor pela vida daqueles a quem nós podemos hoje chamar de irmãos na fé. Eu desejo, portanto, que o Senhor te abençoe para que você possa valorizar esses momentos, valorizar estas pessoas, estar mais com elas, porque é através delas que o Senhor vai agir, que o Senhor vai cuidar também, que o Senhor vai exortar para o nosso fortalecimento, para a nossa unidade, para o nosso serviço no reino. E que não somente através delas, você seja um canal de bênção. Pela comunhão que nós podemos ter, que o Senhor use a sua vida pela fé que você possui. Que o Senhor use o seu conhecimento para que você possa direcionar outros, alertá-los sobre os perigos que eles estão vivendo. Para que assim, não somente aqueles a quem você já chama de irmãos, mas aqueles que ainda não conhecem ao Senhor, eles possam vir à fé, eles possam vir a Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça a cada dia mais, para nós entendermos que nós não estamos aqui para viver sozinhos. Estamos aqui, fomos chamados pelo Senhor para trabalharmos e vivermos juntos. Um só povo que está aqui nessa terra para servir ao Senhor em unidade e em comunhão. Que Deus nos abençoe e nos use dia após dia para a sua honra, através de tudo que fazemos e através do que nós falamos. Quero chamar o grupo de louvor que vem à frente para nos direcionar nesta última música, para então seguirmos ao encerramento deste culto. Quero convidar você também a ficar em pé para nós louvarmos ao nosso Deus.